Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Se as palmas foram para o Padre, foram muitas. Mas se foram para Jesus, foram poucas. Pode ser mais bonito, viu? Meus irmãos, trouxe umas coisinhas aqui. Mas antes de usá-la, e antes da gente sentar, vocês estão cansados? Quem chegou ontem pela manhã? E quem vai embora melhor do que chegou? Então diga comigo assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, Tu me conservarás em paz. Tu me conservarás em paz. Porque a minha mente está firme em Ti. Eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Confio para sempre no Senhor. Confio para sempre no Senhor. Pois Ele é a minha rocha eterna. Pois Ele é minha rocha eterna. Amém. Amém. Diga para quem está do seu lado: Deus é a sua rocha eterna. Para quem está do outro lado, Deus é a sua rocha eterna. E eu digo para você que está em casa: Deus é a sua rocha eterna. Podemos assentar um instante, meus irmãos? Nós iremos neste momento conversar a respeito da paz na adversidade. Quando eu recebi a relação de temas dessas 24 horas de oração, eu vi que desde ontem vocês estão refletindo sobre a paz em diversas áreas da sua vida. Acompanhei um pouquinho a missa da noite, não dormi, porque eu saí de Divinópolis, era quase 2 horas da manhã para o aeroporto, fiz escala em São Paulo, deu umas cochiladas. O pessoal de Divinópolis está aí, ó. Deu uma cochilada no avião, mas acompanhei pelo celular algumas pregações, né, alguma coisa ou outra, e sempre os pregadores estavam naquilo que é uma proposta para este ano: a paz. Nós vamos refletir algo muito importante. Repita comigo assim: problema todo mundo tem. Problema todo mundo tem. Mas o maior problema Mas o maior problema é quando eu me torno problema. é quando eu me torno problema. Não mantendo o problema fora, Não mantendo o problema mas fora, cultivando o problema dentro. mas cultivando o problema dentro. Quem participou da missa domingo passado, você viu no Evangelho sobre o milagre do Senhor na questão de atravessa para outra margem e ele vai dormir no barco. O Evangelho vai dizer que aquela barca começava a afundar porque as ondas começaram a entrar no barco. Enquanto as ondas estão fora, não há problema. O problema é quando aquilo que tem que ficar fora, você permite que entre, não apenas no barco da sua vida, mas no seu coração. Meus irmãos, precisamos aprender, e vamos aprender agora, como manter a paz no meio dos problemas. As pessoas às vezes me perguntam: Padre Christian, o senhor não tem problema? O senhor vive rindo, contando história, sempre animado, sempre muito risonho. E a minha resposta é: os problemas que eu tenho são os meus, mas o meu rosto é dos outros. Vocês não têm nada com os meus problemas. E é possível sim manter a paz, manter a alegria, manter a confiança, mesmo nos problemas. Como? Usando estes momentos a seu favor. Não lutar contra a maré, não se revoltar
contra os problemas e não ficar perguntando, porque isso aumenta o sofrimento. Ah, mas por que eu? Ah, eu já escutei isso. Ah, padre, eu fiz exame, apareceu uma doença. Ah, mas por que eu? A pergunta é, por que não eu? Por que é só o outro? Por que não você? Ah, mas por que isso está acontecendo comigo? Porque isso acontece com todas as pessoas. Se você não quer ter problema, não nasça. A gente nasceu para resolver problema. Mas a questão é, para quê? Para quê que Deus permitiu isto na minha vida? Eu não acredito que Deus mande problemas, porque Deus é bom. E quando Deus olha para você, Ele vê que você também é bom. Então aqui Deus não é alguém que fica lá no céu mandando problema para a gente resolver. Mas se algo acontece, tem a sua permissão. Então nós precisamos entender, não é o porquê, não é o porquê comigo, mas é o para quê. Aprendamos com o carvão. Vocês conhecem carvão? Tem aqui um carvãozinho. Para os churrasqueiros aí, já falaram, opa, o churrasco do domingo à tarde. O carvão é algo que não tem muito valor comercial. Você compra um saco de carvão muito barato. Você nunca verá guerra por carvão. Você nunca verá uma mulher usando um carvão no pescoço, na gargantilha. Você nunca verá uma mulher usando um anel com um pedacinho de carvão. Você nunca verá alguém receber um carvão de presente, porque não tem valor. Mas acontece um milagre, porque o carvão aprendeu o que nós precisamos aprender: a manter a paz na adversidade. Quando o problema chega para o carvão, quando a pressão chega para o carvão, ele sabe para quê. Então ele não vai dizer, ah, mas por que eu? Não, ele não diz isso. E ele não pensa, por que isso? Não, ele sabe o para quê. Eu vou pegar esse pedacinho de carvão, tem uma sacolinha aqui. Aqui é bom que a gente pede pouco, eles dão mais. Se eu pedir um, trouxeram dois, ó. Tem outro pedacinho. A gente pega o carvão, que não tem valor, e a gente coloca no pé do Senhor. Deixa lá. Você viu a sacolinha que arrumaram para o padre? Toda estilosa, né? Está aí. Esse carvão simboliza você. Fale para alguém que está do seu lado assim, você é um pedacinho de carvão. Vale aí. Você é um pedacinho de carvão. Eu sei, e eu quero ser aos pés do Senhor um pedacinho de carvão. Como, padre? Para quê? No final. Fica olhando o carvão e atenção no que eu vou pregar para você. Nós começamos rezando o Isaías 26, do 3 ao 4. Vai dizer o seguinte: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Meus irmãos, conservar a paz, apesar do problema, você não se perde. Apesar do problema, você não perde fome e você não perde sono, porque a palavra diz: tu conservarás a paz. É não se desgastar interiormente pelo problema. Escute o que eu vou lhe dizer, que como padre eu atendo as pessoas me procuram por um problema A. Um exemplo:
padre, eu estou com um filho usuário de drogas. E aqui a gente precisa rezar que o Brasil só anda para trás, não é? Estamos parecendo caranguejo. As famílias sofrendo com drogas, as clínicas de recuperação lotadas, os pais preocupados com os filhos, mas o pessoal está preocupado em liberar maconha. Vamos tornar os nossos jovens maconheiros, mas não tem problema, só 40 gramas. Você vai fumar aí mais ou menos uns 100 cigarrinhos, um pito, não faz mal a ninguém. É uma destruição da família. Só, meus irmãos, que você não pode ser bobo. Essa galera não quer destruir a família deles. Pergunta para eles se eles e os filhos deles usam maconha. Eles querem acabar com a sua família. Eles querem viciar os seus filhos. Eles querem acabar com a sua casa. Que acabem com a casa deles. Se eles querem liberar droga, libere droga para os filhos deles, não para os filhos de vocês. Quando você vê uma família que tem um jovem lutando para sair para droga, e droga, meus irmãos, tem este nome porque é uma droga, e as pessoas não vêm com esse papo furado que é só um cigarrinho para o relax, porque a maioria das pessoas hoje que usam drogas pesadas, elas não começaram nas pesadas, elas começaram no cigarrito de maconha. Aí era um, era dois, aí já passa para outro. Hora que vê, a pessoa perdeu toda a juventude e perdeu toda a vida. Então eu atendo mães com este problema em casa. Só que quando eu olho para a mulher, ela não está apenas com o problema do vício do filho. Entenda o exemplo. Ela está uma mulher cansada, sofrida e desgastada. Ela vai me dizer: padre, eu não tenho dormido preocupando com meu filho, eu não tenho me alimentado, o meu estômago não está aceitando muita coisa, eu parei até de cuidar um pouco da minha saúde. O tempo passa, aquele jovem encontra uma mão amiga, resolve vencer as drogas, e pouco tempo depois ele está, graças a Deus, em abstinência. Agora a mãe não tem mais o problema do filho, mas ela tem problema de saúde. Ela está com depressão, ela está com anemia, ela está com problema para dormir. Entenderam? Aquele problema do filho, que ela deveria ter se preocupado apenas com aquele problema, ele vai trazendo tantos outros para a sua vida, porque faltou a paz na adversidade. Ela sofreu além do que o problema se apresentava. É por isso que Isaías vai dizer: tu conservarás em paz. Ou seja, não se desgaste interiormente pelos problemas, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Deus é um lugar de abrigo e um lugar de refúgio. Repita comigo: Deus é um lugar de abrigo, Deus é um lugar de refúgio. Tinha um quadro chamado A Paz. E o que estava neste quadro? Um temporal, um quadro escuro, com vento, com raio, com chuva. Os coqueiros dobravam, as mulheres segurando a sombrinha, um quadro pesado. E as pessoas olham e falam: o nome desse quadro está errado. A paz? Mas que paz? Olhando esse quadro me deu até uma angústia. Aí o pintor disse: você está olhando de longe, chega mais perto. Aí a pessoa chega mais perto: olha esta rocha que aí está, olha uma fresta que está na rocha. Aí na fresta da rocha havia um ninho de andorinha, e a mamãe andorinha estava debaixo das asas com 2 filhotinhos. Dormia a mãe, dormia os filhotes. E quem pintou dizia: isto é paz.
Paz não é estar bem quando tudo está bem. Paz é permanecer bem quando tudo vai mal. Esta é a paz que vem daquele que encontra em Deus a sua rocha. O temporal externo, mas os passarinhos estavam seguros. Seguros naquele lugar que representa para nós o coração do Senhor. Ele é a nossa rocha eterna. Ele é a minha rocha eterna. Meus irmãos, o texto que nós vamos percorrer alguns versículos, quem tem Bíblia pode abrir, você que está anotando, anote, você de casa acompanhe. 1 Pedro, nós vamos percorrer alguns versículos da carta de São Pedro. Atenção, a carta diz assim: confiai-lhe todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes, porque o vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós, como leão que ruge, procurando a quem devorar. Resisti-lhe fortes na fé. Vós sabeis que os vossos irmãos que estão espalhados pelo mundo sofrem os mesmos padecimentos que vós. O Deus de toda graça, que vos chamou em Cristo a sua eterna glória, depois de tiverdes padecido um pouco, vos aperfeiçoará, vos tornará inabaláveis, vos fortificará. A Ele o poder por toda a eternidade. Amém. Amém? Então preste atenção o que esta palavra está ensinando para você. Muitos de vocês voltarão para casa depois das 24 horas. Pessoal de Curitiba e região metropolitana, nós temos amanhã noite de louvor, grupo de oração nacional. Temos na terça-feira missa da família. E amanhã, na noite de louvor, eu estarei refletindo uma passagem onde eles perguntam a Jesus sobre a ressurreição. Os saduceus não acreditavam na ressurreição. E eles vão falar que um homem se casou com uma mulher, e este homem morreu. Ele tinha 7 irmãos, e aquela mulher se casou com todos os 7, e não deixou filho, e ela também morreu. Aí eles perguntam para Jesus, lá no céu, essa mulher vai ser esposa de quem? Ela casou com 7. Aí Jesus respondeu, estais muito enganados, vós não conheceis a palavra de Deus e o poder de Deus. Meus irmãos, quem não conhece a palavra de Deus, quem não conhece o poder de Deus, vai levar uma vida enganada. Nada dói mais do que uma pessoa estar enganando você. Todo mundo sabe, menos você. Então, se você não quer ter uma vida enganada, conheça a palavra de Deus, porque ela é poder de Deus. Na última vez que eu vim a Curitiba, me aconteceu uma vez, mas agora quase que é um repeteco. Eu não sou muito de usar banheiro de aeroporto, só ali um xixi de leve, né? Mas me deu assim um revertério. Aí eu falei, vou ter que usar. Mas aí tem aquele ritual, né? Eu limpo, coloco um papelzinho assim para eu sentar em cima. Aí eu tirei um papel um pouco maior, aí sentei. Aí a gente tá no troninho, acha que é rei, né? Quase que eu perco o horário do voo. Levantei muito assim, correndo, peguei o papel, pus um vaso, vesti e fui subir para o portão. Tô andando, aí veio uma comissária, acho que é da companhia aérea Azul. Ela me cutucou, né? Aí eu até brinquei com ela, olá, tudo azul? Ela falou assim, oh, tudo azul. Só falar uma coisa com o senhor, tem uma coisa na sua calça. Eu falei, uma coisa? O que aconteceu, gente? Quando eu sentei em cima do papel,
parece que a minha coxa suou, e a hora que eu vesti o papel veio junto. Aí ficou aquela rapiola branca, e eu andando no aeroporto, achando que eu estava abafando, né? E o pessoal, aí eu falei, meu Deus, é o papel higiênico. Ela riu e falou assim, desconfiei, achei que o senhor estava de fraque. Falei, muito educada você, né? Meus irmãos, esses problemas que a gente passa, as pessoas passam. Isso aqui é um exemplo pequeno. Mas por que, meu filho? Quando você vai no banheiro, você vê que todo mundo ali está apertado de uma forma ou de outra. A nossa vida, ela é feita de resolução de problema. O que eu faço com os meus problemas? Transformo história. E a gente dá boas risadas juntos. Eu poderia ficar reclamando, com vergonha, não contar para ninguém. E aqui eu conto em rede nacional. E o povo dá boas risadas. Porque a nossa vida é assim. As coisas acontecem. E o que nós precisamos entender? Como que eu vou revestir essas coisas de leveza? As pessoas que nos acompanham, muitos aqui viram que a minha mãe caiu. Por isso que ela não está aqui. Tadinha, levou um tombaço. Ela está participando lá de Divinópolis, das 24 horas. Aí caiu, teve uma luxação no ombro, o ombro saiu do lugar, quebrou os dentes, machucou os 2 joelhos, está lá de repouso. Mas você nunca vê a minha mãe reclamando. Você nunca vê a minha mãe de cara ruim. Mesmo com os dentinhos quebrados, ela falava assim, sorriso, janelinha. E meu irmão ficava com ela, mãe, quando a senhora ri, põe a mão. A minha mãe, por que eu vou pôr a mão? Para ninguém ver que eu sei que está doendo, eu sei que foi um tombaço, mas ela consegue manter a paz no meio da adversidade. É o carvão nos pés do Senhor. O carvão é frágil, o carvão não tem valor, o carvão ele estraga. É por isso que nós vemos na leitura que ouvimos agora, confiai ao Senhor todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. Não minta para o padre, mentir é pecado para padre dobrado. Levante a mão aí, quem é uma pessoa ansiosa? Olha aí. Levante a mão, quem é uma pessoa que tem medo, qualquer tipo de medo? Pessoa preocupada. Quem precisa de paciência? Meus irmãos, uma notícia boa. As pessoas ansiosas, preocupadas, neste nicho se encontram as pessoas mais fortes e criativas. Então, se você levantou as mãos, você está num bom caminho. A questão agora é, como usar isso a meu favor? Não use isso contra você, porque a minha avó falava, ansiedade mata. Uma pessoa ansiosa, ela sofre antes da hora, ela morre antes do tempo. E a leitura que nós escutamos de Pedro está dizendo, confiai ao Senhor as vossas preocupações, as vossas ansiedades. Por quê? Porque Deus tem cuidado de nós. Repita, Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de mim. 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 Pergunta para quem está do seu lado, você acredita nisso aí? Pode falar aqui o que eu estou falando. Fala para a pessoa, você acredita nisso aí ou é de boca para fora? Se você acredita, para que ansiedade? Para que medo? Para que preocupação? Deus tem cuidado de nós. Eu estava com a minha mãe no hospital, você sabe o carinho que eu tenho para com ela, e a dor dela é minha dor. Ela estava na cadeira de rodas, esperando o médico chegar, estava na hora do almoço, o bracinho deslocado, dente quebrado, começou a gemer de dor, ela com o tercinho na mão, só gemendo. Falei,
Falei, mãe, aguenta aí que o Beto está chegando. Eu vou ver se tem uma anestesia para a senhora, algum analgésico, alguma coisa. Perguntei lá, não, o Beto está chegando, falta 5 minutos só. Ele não atrasa não, 2 horas ele está aí. Falei, mãe, aguenta a mão. E ela no meio das dores falou comigo assim, meu filho, mas depois que isso tudo passar, você vai ver dos males o menor. Olha como que ela consegue, né? E não é uma dor fácil, mas Deus tem cuidado de nós. Então eu entrego para Ele as minhas ansiedades, os meus medos, as minhas preocupações. Você pode ter o dinheiro que você tiver, você não compra 1 minuto de ontem e nem 1 segundo de amanhã. O que você tem é o aqui e o agora. Coloque o carvãozinho nos pés do Senhor. Senhor, é tudo que eu sou, é tudo que eu tenho, e eu coloco na tua presença. Deus, Ele tem cuidado de nós. E a leitura continua. Sede sóbrios, vigilantes, o vosso adversário, o demônio, ele é meu adversário. Responda, o que é que o demônio é seu? O que é adversário? Ele quer a sua derrota. Quando você entra para lutar com alguém e ele é seu adversário, o que ele está querendo? Ele está querendo vencer você. Vencer você. Tinha até um cara que não tinha muita fé não, mas quando ele precisava ele rezava. Ele foi atravessar a Pinguela, tinha um toco e tinha chovido. Ele atravessou a Pinguela e ele falava assim, ó, me segura, não me empurra, me segura, não me empurra. Aí alguém olhou e falou assim, ele está conversando com quem? Não sei. Aí eu vou perguntar. A hora que ele chegou do outro lado, ele falou assim, ó, você atravessou a Pinguela aí, por que você está falando? Me segura, não me empurra. Falou, ó, é porque eu não sei quem está comigo. Eu imagino que Deus está na frente e o diabo está atrás. Aí eu falo para Deus, me segura, e para o diabo, não me empurra. Eu falei, meu filho, a sua fé está um pouco estranha. Não sou eu o padre, mas teve um padre que foi fazer os últimos momentos de um homem que estava morrendo. Aí o padre chegou, o homem viu que estava morrendo mesmo, e o padre disse, vamos rezar, meu filho, vamos rezar. Eu estou precisando, padre, me ajude a morrer em paz. Eu vim aqui para isso. Você renuncia a todo pecado? Renuncio. Você renuncia a todo mal, a toda desunião? Renuncio. Última pergunta. Você renuncia a Satanás e a todas as suas obras? Morreu? Não, estou aqui. Você escutou a pergunta, meu filho? Você podia repetir? Você renuncia ao demônio e todas as suas obras? Oi, está me escutando não? Vem cá, padre, chega mais perto de mim. O que foi, meu filho? Vamos saltar essa? É porque eu não sei para onde eu vou depois que eu morrer. Eu não estou querendo criar inimizade, sabe? Eu não estou querendo criar... Ô, meu filho, o diabo, ele já é o seu inimigo. A Bíblia vai dizer, sede sóbrios e vigilantes, o vosso adversário, o diabo, vos rodeia como um leão, rugindo, furioso, faminto, procurando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé. E por que que o diabo, ele anda ao nosso redor? Porque aí é o lugar dele. Repita alto. O diabo
Ele tem que andar ao meu redor. Eu não gosto de falar capeta, não. Eu falo é lapeta. Antes lá do que cá, entendeu? Lapeta. O Senhor esteja convosco. Quem que está ao redor? O diabo. Quem que está no meio? Se o Senhor está no meio, o diabo só pode ficar ao redor. No meio ele não chega, em você ele não toca, na tua família ele não tem poder. Se Jesus está no meio, ele tem que ficar na periferia, ele tem que ficar ao redor rugindo, porque no meio está o Senhor. Amém? Meus irmãos, se o Senhor está no meio de nós, se Ele caminha no meio de nós, o diabo só pode fazer uma coisa: tentar você. E não tenha medo do diabo. Padre, eu morro de medo. Imagina se o diabo aparecer lá em casa. Ele não vai aparecer, senão você vai rezar e vai ficar um santo. Ele quer te seduzir. É a beleza, é a sedução. A única arma que o diabo usa, que é a arma ordinária, que ele usa com todas as pessoas, é a tentação. E por que ele tenta você? Para que você perca aquilo que você é, imagem e semelhança de Deus, e você se torne imagem e semelhança dele. Ele é desobediente e ele quer que você desobedeça. Então ele está andando ao redor. E quem está no meio de nós? Amém? Todas as vezes que você estiver sofrendo uma tentação, que você nota que é algo para afastar a sua santidade, para abalar a sua fé, para roubar a sua alegria, diga para você mesmo: Ele está no meio de nós. E a verdade é tão grande que durante a missa o padre diz 3 vezes. Vamos ver se você lembra quais são as 3 vezes. Primeira: o Senhor esteja convosco. O que o padre fala depois? Primeira vez: proclamação do Evangelho. Ele está no meio de nós pela palavra. Segunda: o Senhor esteja convosco. O que o padre diz agora? Isso. Corações ao alto. Um dia eu vi uma pessoa assim, que ela falou assim: padre para cima. Eu falei: não, minha filha. Corações ao alto. Corações ao alto. Jesus está presente na Eucaristia. Evangelho, Eucaristia. Terceira vez: o Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Viu que beleza? A igreja insiste 3 vezes e você responde 3 vezes. Ele está no meio, no meio, no meio. Então, se ele está no meio, o diabo só pode estar ao redor, porque no meio ele não chega, no meio ele não toca. E aqui vem um segredo, o segredo da provação. O Deus de toda a esperança, que vos chamou em Cristo, depois de tiverdes padecido um pouco a provação, vos aperfeiçoará. Repita: eu quero ser uma pessoa cada dia melhor. Você sabe o que é aperfeiçoar alguma coisa? É pegar alguma coisa que já é boa e melhorar. Você já é muito bom, mas você pode aperfeiçoar. Deus quer o nosso aperfeiçoamento espiritual, a nossa caminhada de santidade. Depois da nossa aprovação, Ele nos aperfeiçoará, Ele nos tornará inabaláveis. Repita: amor inabalável.
fé inabalável, esperança inabalável. Gente, o que é uma coisa inabalável? Aquilo que não balança, aquilo que não se mexe, aquilo que não se move, aquilo que criou raízes. Deus quer que você tenha amor, fé e esperança inabaláveis. Quando o problema vier, você vai manter a paz. E mesmo no problema, glória a Deus. Glória a Deus. Minha mãe com o ombrinho ainda solto, o braço pendurado, na outra mão, o terço de Jesus das Santas Chagas. Pela voz dolorosa paixão, tem misericórdia de nós do mundo inteiro. Jesus misericordioso. Falei, mãe, a senhora rezando para quê? Ela falava, que Deus use a minha dor para converter quem precisa. Ela conseguiu manter a paz na adversidade. O que acontece com a maioria de nós? Nós perdemos a paz na adversidade. Na festa, glória a Deus, na rocha, glória a Deus, festa de aniversário, glória a Deus, tirei carteira de carro, glória a Deus, fiz exame e melhorei a saúde, opa, glória a Deus, estou no resort, glória a Deus, fui demitido, não adianta rezar, namorado vazou na braquiária, eu quero morrer, ficou doente, oh Deus me... Viu como que a coisa funciona? A paz não é na alegria, a paz é na adversidade. Padre, como que eu consigo isso que o senhor está falando? Tendo certeza, Deus tem cuidado de nós. Aconteça o que acontecer, Deus está no controle. E se Ele permitiu algo, não é para minha destruição, é para minha santificação. Não precisa levantar a mão. Eu tenho certeza que muitos de vocês que aqui estão, se você estivesse com a vida boa, com saúde, com dinheiro e sem problema, você não estava aqui. Não estou falando para todos, mas estou falando para muitos de vocês que estão me olhando aí agora. Se tudo estivesse maravilhosamente bem, você estaria agora descansando, vendo TV, tomando açaí, fazendo picanha e falando com a mulher, traz uma Heineken. É porque a coisa não está tão bem, deixa eu ir para 24 horas de oração, que o bicho está pegando. Ao para quê aparecendo? Quantas pessoas ficaram mais humildes, rezaram mais e se converteram depois de uma experiência de quase morte, de um acidente, de uma cirurgia? Quantas pessoas se voltaram para a igreja porque alguém da família se perdeu? Quantas pessoas encontraram a Deus porque choraram? Porque nunca lembraram dele enquanto sorriam, ao para quê aparecendo. Deus, Ele não quer perder você. Ele permite que certas coisas aconteçam para que você volte, para que a sua fé se torne inabalável. Porque depois da provação, você sai melhor. Depois da provação, nós nos tornamos melhores. Ele nos aperfeiçoará. Ele nos tornará inabaláveis e Ele nos fortificará. Repita comigo, Deus quer me aperfeiçoar. Deus quer me aperfeiçoar. Para que eu seja inabalável. E Ele haverá de me fortalecer. Você conhece a historinha dos pés de eucalipto? Tinham dois homens, vizinhos de terreno, que plantaram eucalipto. Esse eucalipto estava pequenininho ainda. Um homem, toda manhã, jogava água. O outro, agou de 15 em 15 dias. Pois os meus eu agoo todo dia.
O outro ia lá, fazia carinho no eucalipto. O outro não. Pegava um chumaço de jornal e passava nos eucaliptos. Tá, 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 tá. O outro falou assim, esse cara não gosta dessa plantação dele. Para que foi plantar isso aí? E os eucaliptos foram crescendo, crescendo. O outro colocando muito adubo. O segundo não colocava nada, só a folhinha que caía. O outro água diária, o outro pouca água. E assim foi. Eles já estavam maiores, veio uma tempestade. Os dois se esconderam na casa. Quando a tempestade passou, os eucaliptos bem cuidados foram todos arrancados. E os outros se mantiveram firmes e fortes. Aí o cara perguntou, atenção, mas que vida ingrata é essa? Eu tratei com todo carinho a minha plantação e veja o final. E você que tratou os seus de qualquer jeito, nenhum foi arrancado. Ele disse, não, eu não estava tratando de qualquer jeito. O eucalipto só se torna forte perante as provações. Você acuou ele demais. Então as raízes não aprofundaram a buscar água, ficaram todas na superfície. O meu, como não tinha água, as raízes foram lá embaixo. Você fazia muito carinho, eles ficaram molengas. Eu batia com o jornal, eles ficaram firmes. Agora veio a provação maior. Os seus foram destruídos, os meus estão de pé. Entende que Deus quer que você crie raízes? Entende porque que às vezes Deus não pega leve com a gente? Ou Deus pega leve com você? Deus não pega leve comigo. O diabo pega leve com você? Não! E você precisa olhar para isso e pensar, não é para que eu seja destruído, não é para que eu seja arrancado, não é para a minha aniquilação. Pelo contrário, a palavra diz em 1 Pedro, depois da provação, Deus me aperfeiçoará, me tornará inabalável e me fortificará. Amém? Para que as provações? Para que você seja quem você nasceu para ser. Se o carvão não for provado, ele jamais chegará a ser quem ele poderia ser. E preste atenção, meus irmãos, provação não é tentação, mas toda tentação pode ser provação. Deus não tenta ninguém. Quem tenta você, o demônio. Ninguém diga, Deus está me tentando. Não, Deus ele pode estar te provando. Eu vi há pouco, no Rio de Janeiro, o primeiro módulo do curso para os novos exorcistas da igreja. E naquela extensa formação, vieram alguns padres de Roma, eles falavam que não há como com clareza você falar, isso é provação e isso é tentação, porque parece. A ação de Deus que prova, parece com a ação do demônio que tenta. Vou te dar um exemplo fácil. O seu vício é o álcool. Você vai fazer um curso fora e a sua empresa paga o seu hotel. Você janta, entra para o seu quarto, toma o seu banho. Aí você olha assim no canto do quarto, tem um frigobar. Aí você abre o frigobar, Heineken. Aquela cerveja ali naquele quarto, é uma provação ou é uma tentação? Não tem como você saber. Pode ser que Deus falou, vamos provar se ele realmente quer ser um homem que vence o pecado. Vamos provar se a fé dele consegue dizer não para esta Heineken. E pode ser o diabo. Não. Eu sei a fraqueza dele, tudo está friamente calculado.
Eu vou aumentar a temperatura do quarto e vou colocar uma Heineken. O que é que os santos da igreja dizem? Para que você saiba se é provação ou tentação, você tem que tomar atitude. Se você olha e diz, não, por mais que eu queira, não, é provação. Porque você venceu, você cresceu, Deus te fortificou, você está tendo uma fé inabalável. Se você diz, sim, eu vou beber, é uma tentação. Deus se entristece e o diabo vibra porque você caiu. Qual que é o segredo dos santos? Eles transformaram as tentações em provações. Eu vou provar para Deus que eu consigo dizer não a todo e qualquer pecado. E eles se santificaram por isso. Porque Deus não é tentado e Deus não tenta, mas Deus permite que o diabo nos tente. Só que a tentação só é tentação se você cai na tentação e ela vira pecado. Porque se você diz não à tentação, ela para você foi uma provação. E o que diz o Papa Bento XVI? Que o diabo, sem saber, ele faz inúmeros santos para a igreja. Porque tentando os fortes, eles vencem as provas. Diga não àquilo que não te faz mais santo. Diga não àquilo que vai alegrar o inferno e vai entristecer o céu. Nós temos no Tiago, capítulo 1, versículo 12. Feliz o homem que persevera na provação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Deus, ele prova. Deus provou Abraão. Não era o diabo que provou Abraão. O diabo atentou, foi Jó. Ali era o diabo. Mas Deus colocou Abraão à prova. Ofereça o seu único filho a mim. E Abraão foi aprovado. O que é o nosso pecado, se não sermos reprovados? Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, depois havendo concebido e dando à luz ao pecado, sendo consumado, ele gera a morte. Diga para quem está do seu lado, abra o olho com a tentação. Abra, fique esperto com o tentador. Pergunta, se você sabe bem, se não sabe, eu conto. O diabo, ele nos tenta o dia inteiro. Ele fica do nosso lado nos tentando o dia inteiro. O que vocês acham? Sim ou não? Atenção, a resposta é não. O diabo tentou Jesus o tempo inteiro? Não. O diabo nos tenta quando? Quando ele vê oportunidade. Ele é oportunista, ele é safado, ele é pilantra, ele é mentiroso. Ele olhou para Jesus, falou, não vou tentar Jesus, acabou de ser batizado, cheio do poder de Deus. O diabo ficou ao redor. Hora que Jesus estava com fome, agora sim. Olá, Jesus. Estou comendo um pão delicioso. Poderia até lhe dar um pedaço, mas não daria para nós dois. Mas tu tens poder, transforma esta pedra em pão. Por que ele tentou Jesus? Porque Jesus estava com fome. Oportunista. Jesus venceu as 3 tentações. Como que termina o evangelho? O diabo se afastou até voltar no momento propício. Se o diabo não fica conosco o tempo inteiro, quem permanece conosco o tempo todo? O anjo da guarda. O seu anjo da guarda não te abandona.
Então tenha amizade com o anjo da guarda. Tenha vida de oração para o seu anjo da guarda. Porque quando o seu anjo da guarda é forte, ele te guarda. Então quando o mal vem te tentar, ele tem que enfrentar primeiro o teu anjo. Isso. E por que, meus irmãos, Deus permite que sejamos tentados? Não era muito melhor Deus falar para o diabo assim: você não vai tentar mais ninguém? Eu queria isso. Imagina que beleza, Deus falar com o diabo assim: Satanás! Aí Satanás, fala! Não tente mais o Padre Shankar. Ia ser muito fácil. Pelo contrário, quer tentar o Padre Shankar? Pode tentar. Vamos ver até onde a fidelidade vai. É por isso que o diabo nos tenta, por 3 motivos. Primeiro motivo, que Deus permite a tentação para reprimir a nossa soberba. Porque quando você cai, quando eu caio, nós vemos que nós não somos os bambambãs. Ah, mas eu sou o cara. O diabo chega e fala: não é. Você vai cair, você vai pecar e você peca. Você confessa e diz para o padre: eu prometo não pecar mais. E todo santo peca 7 vezes por dia. E a gente, hein? Se o santo peca 7, e a gente? Então o diabo nos tenta para abaixar o nosso nariz. Quanto maior é a pessoa, maior é a... Então não confie muito em você. Eu já vi muita gente caindo porque se achava demais. Não, o diabo não me tenta. Eu não caio em tentação. Eu sou uma pessoa impecável. Eu não peco. Falei, a soberba aí. Daqui a pouco está no chão. Segundo motivo que o diabo nos tenta, para fortalecer a nossa vida espiritual. Quanto maior a tentação, maior a vida de oração. Vamos repetir. Quanto maior a tentação, maior a vida de oração. Maior a vida de oração. E terceiro, o diabo nos tenta para Deus mostrar o nosso valor. Se você não tivesse valor, o diabo não perderia tempo com você. E você é valioso para Deus. Eu estou na toada de Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila entrou para o banheiro com o breviário dela, aquela liturgia das horas. Uma irmã disse assim: Teresa, que fazes? Nem para no banheiro a mulher tinha sossego, né? Teresa, que fazes? Teresa respondeu: oro e obro. Se é que você entende. Oro e obro. Aí a irmã perguntou: mas podes orar enquanto obras? E ela disse: não só posso, como faço. O que eu rezo é para Deus. O que está no vaso é para o diabo. É isso que ele merece. Meus irmãos, ore para Deus, e para o seu inimigo, obre. É a filosofia da vaca. Você sabe qual é, não vou dizer. Precisamos ter firmeza de propósito. Meus irmãos, como é que a gente tem hoje na igreja os santos óleos? Como que você tem na sua casa o azeite? Você gosta de azeite? Como que a gente tem os melhores azeites? Quando você pega a oliva, que é a azeitona, você põe ela numa prensa, vai amassando aquilo, e ela deixa o azeite correr. Hoje é tudo no maquinário. Na época de Jesus, era roldanas de pedra, enchia
de azeitona, colocava roldanas de pedra, aquela pedra ia abaixando e o azeite ia saindo. O azeite só sai se for, a azeitona aceita a adversidade. Ela sabe para quê. Como que se faz pão? Pega o trigo, tem que moer. E trigo moído vira pão. Pão vira Eucaristia. Como que a gente tem o vinho? Pega a uva, ela tem que ser, e sai o suco que vai fermentar e vira o vinho. Um dia eu estava lá em casa, achei que a minha mãe estava lutando com um bandido na cozinha. Escutei assim, pá, 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 pum, tá. Que isso, mãe? Batendo bife, hoje eu vou fazer bife acebolado. Fiquei susto, achei que eu estava brigando com alguém. Bife só é saboroso se é bem batido. Quando a vida começar a bater em você, diga: bife saboroso é bem batido. Azeite só sai se aperta a azeitona. Trigo só serve para pão se é triturado. Uva para vinho se é pisada. Aí eu volto com o nosso colega, tadinho, o carvão. Carvão é carvão se ele não aceita passar pela adversidade. Que se o carvão ele está numa região de vulcões e ele sofre pressão, olha aqui, ele vai sofrendo pressão, olha aqui, vai sofrendo pressão. O que é o diamante senão o carvão que sofreu pressão? Eu disse no início da pregação, para você falar para quem está do seu lado: você é um carvãozinho. Você entendeu o motivo das provações? Você entendeu o motivo do sofrimento? Você entendeu o motivo das provas? Você entendeu o motivo da tentação? Se Deus pegar leve com você, você nunca será um diamante para a honra e glória do seu nome. Então, meu filho, aguenta firme, mantenha a paz na adversidade. Deus está trabalhando em nós. Então, a partir de hoje, toda vez que você estiver enfrentando uma dificuldade, enfrentando uma prova, diga: é o carvão virando diamante, é o pecador virando mais santo, é o fraco virando mais forte, é o reclamão dando glória a Deus, é aquele que era esquecido sendo colocado no alto, é aquele que perdia se preparando para vencer, é o doente recuperando a saúde. Provação é para transformar carvão em diamante. Vamos ficar de pé e diga para quem está do seu lado: você é um diamante. Você é um diamante. Agora, se você ficar reclamando de problema, reclamando da vida, reclamando das provações, cuidado, você vai nascer carvão e você vai morrer carvão. Carvão, todos nós nascemos, mas nós temos que um dia, quando a gente morrer, eu quero fazer assim. Quando eu nasci, Deus me deu um carvãozinho. Aí quando eu morrer, eu vou chegar no céu. Eu estou fazendo tudo para ir para o céu, né? Vou chegar no céu. Aí Jesus vai falar assim: Padre Christian, olá, Senhor. Diga, Padre Christian, o que você fez com a sua vida naqueles anos que eu te dei na terra? Eu não posso falar muita coisa,
que naquele momento é muita emoção, mas eu vou mostrar para ele o que os problemas fizeram, o que as provações fizeram, o que a minha caminhada de santidade fez, o que os sacramentos fizeram, o que as pregações fizeram, o que as adorações fizeram, o que o Santo Terço fez. Permita-se trabalhar por Deus. Deus trabalha a nosso favor. Se você entendeu a pregação que eu trouxe para você, você nunca mais vai reclamar de problema. Sempre que vier um problema, você vai dizer: ai, como custa o carvãozinho virar diamante. Mas Deus está trabalhando, Deus está fazendo, e eu não vou desistir do meu processo. Repita comigo: Senhor Jesus, eu tomo posse de cada palavra que o meu coração agora recebeu. E eu me vejo, Senhor, como um pequeno carvão aos teus pés, mas que precisa ser trabalhado, precisa ser provado, precisa ser testado, precisa ser tentado, para que eu seja quem eu nasci para ser. Um diamante valoroso. Afasta dos meus lábios toda reclamação, toda murmuração, e coloca louvor, porque eu sei, Jesus, que a cada provação que eu enfrentar, é o Senhor trabalhando para que o carvão se torne diamante. Ajuda-me a carregar a minha cruz de cada dia. Leva-me sempre mais à perfeição, para que eu possa superar todas as barreiras pelo poder da fé. Ao Senhor Jesus toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E quem tomou a atitude de ser um belo diamante na presença do Senhor, uma grande salva de palmas a nosso Senhor Jesus Cristo. Cantemos. Mesmo que se agite o mar,